O jogo entre Real Madrid e Valência trouxe à tona um debate acalorado sobre a expulsão de Vinícius Júnior, que ofuscou até mesmo a incrível virada dos merengues. O lance que gerou a expulsão começou com um contato físico entre Vini e o goleiro adversário, resultando em uma reação exagerada do atacante, que foi punida com cartão vermelho. O estádio, já conhecido pelo ambiente hostil, explodiu em pressão, demonstrando como é difícil atuar em um clima tão inflamado. O episódio gerou ampla repercussão na imprensa esportiva. Alguns jornalistas brasileiros, como Jorge Igor e Marcelo Bechler, apontaram para o desequilíbrio emocional de Vinícius, que, apesar de ser alvo constante de provocações, precisa lidar com essas situações de forma mais madura. A súmula do árbitro indicou conduta violenta, o que reduz a gravidade da punição para 2 a 4 jogos, mas a controvérsia sobre a classificação do lance como agressão ou não ainda alimenta debates. A reincidência de Vini em situações como essa preocupa. Ele havia acabado de retornar de suspensão por acúmulo de cartões, muitos deles por reclamações. Esse padrão de comportamento acende um alerta sobre a capacidade do jogador de controlar suas emoções em momentos decisivos. No jogo da seleção brasileira contra a Venezuela, por exemplo, sua reação a uma provocação custou sua concentração em campo, evidenciando uma vulnerabilidade explorada pelos adversários. Comparações com o início da carreira de Cristiano Ronaldo são inevitáveis, mas, ao contrário do português que aprendeu a canalizar seu temperamento, Vini ainda demonstra dificuldade nesse aspecto. Adversários já percebem que provocar o jogador pode desestabilizá-lo, transformando isso em uma arma estratégica. O incidente recente com o goleiro do Valência não é isolado. O jogador já havia se envolvido em confrontos com o mesmo adversário em temporadas anteriores. A postura do técnico Carlo Ancelotti, defendendo publicamente seu jogador e prometendo recorrer da punição, também gerou críticas. Muitos acreditam que passar a mão na cabeça de Vinícius não o ajudará a amadurecer. Por outro lado, o contexto de racismo enfrentado pelo jogador na Espanha complica ainda mais a análise, pois é inegável que ele atua sob uma pressão extra que não deveria existir. O comportamento de Vini em campo também contrasta com a postura de outros jogadores. Em meio à confusão, Mbappé, conhecido por sua personalidade forte, demonstrou um gesto de parceria ao tentar acalmá-lo, mostrando que mesmo rivais podem agir como aliados em momentos de tensão. Esse tipo de atitude pode servir como exemplo para Vinícius, que ainda precisa entender o tamanho de sua responsabilidade como um dos principais nomes do Real Madrid e da seleção brasileira. O incidente no jogo contra o Valência reflete um padrão preocupante, mas também abre espaço para reflexão. Vinícius Júnior é um dos jogadores mais talentosos de sua geração e possui todas as condições para ser um ícone global do futebol. No entanto, é essencial que ele consiga transformar as adversidades em combustível para crescer, ao invés de se deixar consumir por elas. Provocações e xingamentos fazem parte do jogo, mesmo que isso não seja justificável. Saber lidar com essas situações é o que diferencia os grandes jogadores. O caso de Vini ilustra como o futebol moderno é tão psicológico quanto técnico, e sua capacidade de superar essas barreiras será determinante para seu futuro. O Real Madrid precisa não apenas proteger seu atleta, mas também ajudá-lo a desenvolver estratégias para enfrentar a hostilidade que ele encontra dentro e fora de campo. O episódio recente não é sobre uma expulsão isolada, mas sobre a jornada de um jovem talento em busca de equilíbrio e excelência. Se Vinícius conseguir canalizar toda essa energia para o futebol, ele poderá transformar os gritos de ódio em aplausos. Mas para isso será necessário aprendizado, autocontrole e, acima de tudo, uma compreensão profunda do que significa ser um ícone do esporte. A pressão é inevitável, mas como ele reage a ela determinará até onde pode chegar.